Bom, vamos lá, gente. Vamos lá, Vamos começar pelo tarifaço, depois a gente vai para as manifestações, ou vice-versa. O que vocês preferem? Eu acho que a gente pode começar até um pouco antes do tarifaço, porque eu acho que tudo foi uma sequência de coisas que resulta hoje nessas mobilizações com tanta força, né? Que foi o enfrentamento do Congresso em relação ao IOF, né? Taxação. Derrubou o IOF, né? Sendo que o governo Lula é um governo de frente amplíssima, ou seja, tem 11 partidos que compõem o governo, que estão na base do governo, ou deveriam estar, e que têm se posicionado reiteradamente no Congresso contra o governo, né? Então, a gente já vinha avaliando isso, e, na verdade, até cobrando, bom, até onde vai essa frente ampla que já afundou, né? Por que a gente tem que segurar essa turma que boicota o Brasil? Não o governo, mas o Brasil, né? E esse caso do enfrentamento do Congresso em relação ao IOF fez com que o PT, o governo Lula e o próprio Lula reagissem em relação a isso e trouxessem essa pauta à tona com força, que é a taxação dos ricos no Brasil, a questão da desigualdade, né, da injustiça social, da desigualdade... A escala, né, 6 por 1. Aí já encaixa a escala 6 por 1. Então, assim, esse para mim foi o momento da virada, assim, da chave, né? Da virada da chave de reação de um governo que estava apático, de um traço característico que é do Lula de conciliação e dos acordos, né? E que já vinham mostrando que não estava gerando nenhum ganho, né? Muito pelo contrário, estava gerando uma dificuldade de governar e de se fazer cumprir algumas ações do governo. E aí, na sequência, pós-BRICS, né? Que foi. Eu li algumas avaliações de alguns economistas, Paulo Nogueira, que é ótimo, e ele falando sobre que né, a avaliação dele é de que o BRICS teve um resultado melhor do que o esperado, né? Quando o Lula vem e defende essa questão da desdolarização, o Trump vem e faz essa afronta ao Brasil com a taxação e também com aquela mistura que é um pouco típica dessas lideranças da extrema-direita, né? Tanto do Trump quanto do próprio Bolsonaro, e a gente vê o Milei na Argentina, que fazem uma salada, assim, né? Que botam questões ideológicas, ações de governo, de país, e aí, então, manda aquela carta, né, para o Lula, para o governo brasileiro, com essa miscelânea aí da taxação, mas também, né, em relação à desdolarização, ele fala, inclusive, isso, o Trump fala sobre essa questão da desdolarização, não na carta, mas se pronunciou, e traz essa questão dos bolsonaros, né, da interferência no STF, no julgamento dos bolsonaros e na questão das big techs. Então, eu acho que foi uma sequência que mobilizou o governo, que colocou de novo, colocou a bola no centro do campo e botou o nosso melhor jogador a entrar em campo, que estava apagado, que era o Lula, e que entrou com toda a força. Então, se alguém conseguiu ver agora a entrevista que ele deu, eu consegui ver os trechos da Record, ele também deu uma entrevista no Jornal Nacional que eu não consegui ver, e o Lula tem se posicionado muito firme em relação a esse movimento do Trump. E isso incendeia a torcida, né? Então, era o que todo mundo precisava para poder se sentir animado, porque a gente precisa ter uma animação, porque nós vamos sair para a rua como? De capa caída, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é um termo que a gente usa, não sei se é um termo brasileiro, mas de capa caída, assim, nós ia, né? Estava murcho, porque nós não víamos ação, reação, a gente vinha sendo pautado pela extrema-direita, a gente só vinha reagindo a eles, né? E eu acho que agora a gente conseguiu inverter e pautar, assim, e jogar, né, esse fogo na torcida que foi para a rua hoje, e a gente viu na Paulista o exemplo disso. O gigante acordou, né, Mafê? Estava um pouco apático, estava um pouco adormecido. Porque o gigante acordou, me lembra 2016, né? Nossa, eu lembrei aqui, chegou a me dar um arrepio. Eu ia falar, essa expressão não me cai muito bem, que eu me lembro daquela história dos 20 centavos, já... Expressão hoje. Mas vamos recuperar esse gigantismo, essa força, esse protagonismo mesmo. Isso. Mas é porque o 20 centavos acabou sendo uma coisa medonha e eles ficavam nessa conversa de gigante acordou, entendeu?
E aí, por isso que eu sim. fico, Eles né? usavam essa frase, eu também. Exatamente. Mas eu Agora, entendi o que a gente, Sara falou. agora, sim, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou, assim, extremamente feliz com esse movimento, muito, 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 porque eu sou uma pessoa que eu sempre vivi muito na rua, né? Na minha juventude, sempre na rua e tal. Então, eu sentia muita falta disso. E esse sequestro da extrema-direita, que a extrema-direita sequestrou a rua, porque a rua, por tradição, por história, sempre foi, né, da esquerda. E então esse sequestro era uma coisa esquisita, indigesta, né? E estava durando muito. Então a gente precisa realmente se apoderar das ruas, porque as ruas são nossas, né? E tem que ser, a gente precisa mostrar isso. E a gente daqui a pouco, inclusive, vai ver, né, vídeos e fotos das manifestações aí Brasil afora. Tem algumas fotos que mandaram para a gente nos grupos de outras cidades, mas a gente sabe que São Paulo é que está o boom, porque realmente o chamamento mesmo foi para São Paulo. Mas eu acho, eu estava falando com a Mafê nos bastidores, que a gente tem que aproveitar esse movimento e já marcar outra data já, né? Verdade, não deixar E a arrefecer, próxima, sim. isso, e a próxima data que marcar, aí marcar realmente em todas as capitais. Aqui em Salvador mesmo foi num lugar, marcaram num lugar muito pequenininho, que é a Estação da Lapa, que é um terminal de ônibus que nem se assim, sair de casa um bocado de gente não vai caber, é um negocinho pequeno mesmo, tímido. Então tem que marcar onde é aqui sempre, que é no Campo Grande, onde lota e tal. Então fazer um chamamento já agora, já com outra data. Assim, eu acho que mais grupos, mais sindicatos, mais organizações têm que entrar também, engrossar mesmo o caldo, e a gente fazer já uma outra data tomando tudo, sabe? Para a gente mostrar realmente que a gente não está de brincadeira. Eu queria até falar com vocês, porque a gente vai mostrar também umas imagens que a Mídia Ninja fez lá. Mas eu só não curti muito o nome que eles colocaram, porque, na verdade, eu não. Como é qual está sendo, gente, o nome dessa manifestação de hoje? Eu não vi um nome exatamente, eu vi chamando para o 6 por 1, né, para a taxação dos super ricos, aí depois agora entrou também o Brasil Soberano, né? Não, Então, mas eu tinha visto sobre. Eu estava ouvindo mais falar sobre contra o Congresso. Era o Congresso Congresso Inimigo Inimigo do do Povo, Povo. uma coisa assim, Pois é, porque mas aí colocou. foi Mas aí. a virada de chave foi justamente com esse enfrentamento com o Congresso. Começou esse movimento do Congresso Inimigo do Povo e foi encadeando essas outras questões, né? Que eu acho que mostra só assim o momento que a gente vive no mundo, entendeu? O momento que a gente vive hoje no mundo é um momento de tensão e não é um momento de calmaria. Como vinha tentando ser impresso pelo governo, assim, entendeu? Porque, claro, era o que a gente conversava aqui nos bastidores, eu achando, antes da gente entrar, que a Xanda estava falando da juventude, de se envolver na política, e quantos primeiros anos do governo Lula e o primeiro ano da Dilma foram momentos de calmaria, entre aspas, né? No país, assim, onde a gente conquistou coisas, onde se avançou, mesmo que timidamente, né? Porque a gente sempre quer mais e tem que sempre querer mais, mas se avançou muito na questão da educação, na questão do acesso, né? Seja através das áreas da assistência social, da própria saúde que descentralizou, a questão da cultura. Então, se viveu um momento de calmaria. E quando a gente derrota o Bolsonaro nas urnas, onde a gente já começa pós-golpe 2016 a viver toda aquela tensão, né? Todo aquele avanço e consolidação da extrema-direita que vai culminar nos Bolsonaros, isso é um cenário que não é só no Brasil, o Brasil reflete um cenário que acontece no mundo todo, né? A gente vê os Estados Unidos com Trump e esses outros tantos que a gente já falou aqui. Quando a gente volta com Lula, me parece, é uma avaliação que eu faço, inclusive, como petista de carteirinha, afiliada e vereadora que sou, que se criou a impressão, se criou de que ia ser a mesma coisa, entendeu? De que o Lula ia assumir, que ia colocar o Brasil nos eixos, que nós íamos avançar nas políticas sociais, mas
o cenário é outro, a conjuntura internacional é outra, é momento de tensão, é guerra, é pau, entendeu? E parece que o governo estava demorando a compreender isso, assim, e o PT, que é o maior partido, né, que está à frente. E essa tensão que foi aumentando do Congresso, e que já vem de um tempo, né? Que eu acho que o governo até resistiu, assim, ó, nesse processo meio de calmaria, porque era o orçamento secreto, né? O sequestro do orçamento público pelo Congresso Nacional, a questão das fake news, né? Que a extrema-direita deita e rola, esses afrontes da própria base do governo, que compõe a Frente Ampla, sempre votando contra o governo. Então, assim, e essa virada de chave do IOF, então, nos recoloca no jogo, assim, e mostra que o cenário é esse. Ou por isso nossa fala do despertar, né? Por isso que a gente está justamente trazendo isso do despertar. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.